mora em Joinville é realmente privilegiado. Estamos a 1 hora da praia e também a 1 hora da serra. E é por isso que hoje viemos aqui a Campo Alegre, uma cidade da região de Joinville, que fica mais ou menos a 1 hora de Joinville, e viemos conhecer 2 casas fantásticas. A casa que o arquiteto Henrique Lima projetou e a casa que a designer Nádia Miller projetou. Estamos aqui em frente à casa projetada pela designer Nádia Miller. Essa casa é uma típica casa em Chaimel. Ela é original, mas ela era construída em uma outra região. A casa foi trazida pelos proprietários e, para isso, cada uma das madeiras teve que ser anotada, marcada, para que ela pudesse ser reconstruída exatamente da forma que ela existia anteriormente. Depois, os proprietários resolveram fazer mais um ambiente e, assim, utilizar os mesmos materiais, mas de uma forma um pouco mais contemporânea. Ficou interessante porque não ficou parecendo uma casa antiga, e sim uma casa nova com 2 espaços. Estou aqui agora com Nádia Miller, que é a designer que desenvolveu o projeto dessa casa maravilhosa em Campo Alegre. A casa teve um princípio totalmente inusitado. Ela foi feita com uma casa já existente do estilo em Chaimel. Ela existia aqui em Joinville e ela foi transportada para Campo Alegre. Tudo bom, Nádia? Oi, tudo. Isso é uma curiosidade minha. Como é que se deu esse transporte? O porquê que vocês escolheram utilizar uma casa em Chaimel já existente aqui em Joinville, ao invés de construir uma casa nova? Por que isso se deu? Quando a família pensou em construir em Campo Alegre, fizeram um projeto e fizeram a orçamentação do projeto. Aí ficou um custo muito alto, aí foi repensado, né? O que eles vão fazer? Se é que vai dar certo esse projeto, se vão gostar, investir isso tudo, será que vale a pena? Aí começaram a reavaliar os custos e veio a ideia de reconstruir uma casa em Chaimel. Eles já tinham visto essa possibilidade, que havia essa possibilidade. Aí foram atrás e pesquisaram e descobriram uma casa em Chaimel que tinha na rua Dona Francisca, lá perto do Trevo da Deller, de uma família de Joinville, inclusive, uma casa que estava fechada há muito tempo. Aí eles ligaram para o proprietário da casa, ele disse que não queria mais aquela casa, que ele inclusive tinha que retirar do terreno. Então, eu fui lá na obra, nessa casa em Chaimel, desenhei ela todinha, numerei todas as madeiras, porque todas essas travessas, elas já são numeradas na época da montagem. Elas foram feitas no formão, a numeração em números romanos, de todos os caibros. Então eu tive que redesenhar, colocar toda a numeração, para depois a pessoa que reconstruísse se orientasse através daquilo. Aí ela foi desmontada, toda a madeira, todos os tijolos foram limpos, porque eles são fáceis de retirar, porque o reboco era feito à base de barro, então ele desmonta fácil, sabe? Eles tiram o tijolo e dão uma limpadinha. Os tijolos são todos originais, a madeira das paredes são todas originais. A única coisa que foi feito nova, que não resistiu ao tempo, é o madeirame do telhado. Esse é todo novo. Mas o piso da casa tem mais de 100 anos, a casa tem mais de 100 anos, então é tudo original. Isso é interessante da gente saber, né? Eu não tinha essa noção de que reconstruir uma casa em Chaimel sai mais barato do que construir uma casa nova. Isso é uma boa dica. Tem tantas casas por aí sendo demolidas e de repente a gente consegue manter, né, uma história da nossa cidade reconstruindo essas casas. Com certeza, o custo é bem mais barato porque você já tem todo o material bruto e como ela é uma casa que não requer um acabamento muito refinado, ela é bruta, você tem que respeitar e você tem que respeitar os limites do que já é existente, né? Tu não pode ficar ampliando muito ou transformando muito, então acaba tu mantendo o custo dentro daquilo que tu já criou a expectativa, né? É como um apartamento, tu não tem como colocar uma paredezinha a mais, né, para fora. E na casa tu tem que respeitar a estrutura dela. Então foi fantástico, assim, resolveu todas as questões da família. A casa é pequena, ela tem um quarto só embaixo, mas tem o sótão em cima, que é onde é o quarto das crianças. Então no sótão tem bicamas e as crianças dormem lá, dá para dormir 8, 10, 12 adolescentes tranquilo. Nossa! E outra coisa, eu percebi que a casa tem uma parte nova, né? Tem uma transição muito interessante entre a casa em Chaimel, propriamente dita, e a parte nova. Como é que se deu isso? É assim, como a casa em Chaimel, ela tem uma estrutura pequena, ela é um desenho pequeno mesmo, precisava ampliar, porque só tinha copa, cozinha e o quarto embaixo, um banheiro e o sótão em cima. Então precisava de uma sala. Como o casal, ele é de origem germânica e ela italiana, eles combinaram de fazer a outra parte, então, com a cara da origem italiana. E numa viagem deles para o Uruguai de carro, passando pelo Rio Grande do Sul, tem uma região onde tem onde tem uma colonização italiana forte e onde tem torre de secagem de fumo.
Então, a segunda parte, ela é exatamente o design, a arquitetura de uma torre de secagem de fumo. Só está em maior escala. Ai, que interessante. Então, aquela parte nova que parece bem contemporânea, na verdade, foi inspirada em uma torre de fumo. Exatamente. A casa é totalmente ítalo-germânica. Ai, que legal. E além disso, né, as peças todas lá dentro contam história, né? São histórias da família. Isso. Histórias da família completamente. O casal resolveu juntar, unir a história da família deles e dos amigos. Os amigos acabou vindo na carona, assim, porque todo mundo que chegava lá olhava, nossa, que legal. Aí a proprietária dizia, isso era da minha mãe, isso era da minha sogra, isso foi da Oma. O quarto do casal era dos avós dele. Aquele quarto deve ter uns 80 anos. Nossa! Na época em que usavam as camas de solteiro para o casal, né? Então foi tirada as travessas do meio, colocado um estrado só para poder fazer uma cama de casal. A penteadeira, ela foi desmontada, foi tirada a parte de cima, que é o espelho, e a parte de baixo. Como ela não encaixava no quarto inteira, foi desmontada. Daí eu montei 2 ambientezinhos com ela, entendeu? Tudo foi reaproveitado. A cozinha, o fogão a lenha foi inspirado no fogão do Olivier Anquier, no programa dele, aquele fogão dele, o azulejo, que é português, né, o azul. A bancada da pia foi feita com madeira da obra, foi construído lá na obra, com a madeira da obra bruta, daí eu coloquei a cortininha dela, foi tudo pintado à mão, colocado apliques. A proprietária fez cursinho na Casa da Madeira para poder fazer os detalhes, os acabamentos. Então ficou muito personalizado, assim, ficou muito bacana. A gente percebe o capricho em todos os detalhes, né? Tem, claro, o capricho da designer, de todo o projeto, e tem também o detalhe da proprietária de manter tudo isso em ordem, tudo bonitinho. Outra coisa que me chamou muita atenção foi o banheiro. O banheiro tem toda essa parte envidraçada, dá para olhar para fora. Então, como a casa em Chanel, ela tinha essa possibilidade, porque ela tem madeira e tem tijolo, a parte de madeira que é em cima, que é a parte inclinada do telhado, foi tirado fora e colocado vidro para dar mais claridade, né, para a natureza entrar na casa. Então eu tirei isso na parte do banheiro, tirei na parte da cozinha. Se tu perceber, a casa fica bem integrada com a natureza. Tu consegue ver as araucárias dentro de casa, do banheiro, da cozinha, da sala. Então ela foi trocada, as aberturas foram ampliadas para isso, para a natureza entrar. E outra questão fantástica é a varanda, né? Era uma varanda provavelmente aberta, né? Que foi colocado vidro, então ficou quase que uma fachada dupla. Tem a fachada de vidro e tem a fachada da casa antiga. Ela foi respeitada realmente os traços dela originais, a gente não quis mexer na fachada, que a intenção era manter a cultura germânica mesmo. Então a sacada, essa varanda existente no início tinha aquelas garrafinhas originais, assim, inclusive essas garrafinhas foram feitas novas, porque as antigas também não resistiram ao tempo, o que fica exposto demais ao tempo fica complicado, né? Mas como em Campo Alegre é muito frio, acaba-se não aproveitando essa área externa, né? Então o casal achou que se transformasse isso numa área fechada, iam usar mais. Então foi arrancado essas garrafinhas e colocado tudo parede de vidro, delas abrem inteiras, que a natureza entra mais ainda, colocado uma cortina transparente e translúcida para tu sentir que está integrado com a natureza. Então é uma área realmente assim muito usada, muito usada. Também teve esse cuidado da casa se voltar para todo esse vale, que é a área, de repente, mais bonita de toda... a vista mais bonita. Sem dúvida. A casa, assim, foi muito estudada onde colocar. Então, foi escolhido o topo do morro, que era uma área mais limpa, né, para não ficar com sombra, né, para ficar aberta ao sol. E virada toda para aquela vista, que é uma vista linda, um vale maravilhoso, que, para mim, eu acho que lembra muito a Toscana. Eu acho fantástica aquela vista. É espetacular. E, na verdade, todas as visitas que chegam, todas as pessoas que comentam da casa, se encantam muito com a vista mesmo, porque ela é fantástica. Não, a gente ficou encantada, né? A nossa equipe foi para lá, se encantou, realmente, um dia bonito, limpo. É uma vista maravilhosa, né? Espetacular. Se você é de Joinville e está com interesse em construir em Campo Alegre para curtir todas essas delícias da Serra, a Nádia Miller é uma profissional que está apta a te auxiliar. Ela já está acostumada a construir casas em Campo Alegre e com toda essa delicadeza, esse charme específico da Nádia, que é uma característica dela, que a gente já conhece. Para quem conhece o trabalho da Nádia, a Nádia trabalha de uma forma minuciosa, e se você gostou da forma com que ela trabalha, entre em contato com a Nádia. Nádia, como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato contigo?
Pode entrar em contato através do telefone do escritório, que é o 3422-6157, ou no meu e-mail, nadiatmuller@gmail.com. Gostaram da casa que a Nádia decorou? Estamos indo agora conversar com o Henrique Lima, que tem um outro estilo de casa também aqui em Campo Alegre. Hoje o programa Design Style está curtindo as delícias da Serra. Estamos aqui com o arquiteto Henrique Lima, que projetou a reforma dessa residência. Tudo bom, Henrique? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Tudo certo. Henrique, quais foram as necessidades dos clientes? Bom, Suzane, aqui a gente foi uma reforma ampla, foi mais de um ano de trabalho, é uma casa já que já tem um certo uso, uma vida útil ela foi construída na década de 90, então a busca aqui foi fazer melhorias para adequar tanto o uso básico, né, que é desde o sistema da caixa d'água, foi trocado o sistema de aquecimento, foi revisado, a parte elétrica toda revista, e também com melhorias na questão do aquecimento, do sistema de aquecimento e de conforto térmico. Como nós estamos em Campo Alegre, que é uma cidade aproximadamente 950 metros acima do nível do mar, quase 1.000 metros, eu ia falar, no inverno aqui, o inverno é bem rigoroso, então a busca por materiais e sistemas e tecnologia que pudessem trazer esse conforto foi um dos itens primordiais para essa reforma. Henrique, e entre as soluções possíveis para projetos em ambientes frios, quais foram os utilizados nessa residência? Inicialmente nós trabalhamos com esquadrias, com uma tecnologia que deu um fechamento perfeito, um isolamento, né, térmico muito bom, que é o sistema de PVC. Nós adotamos um perfil alemão que ele tem esse tom de característica de madeira que fecha totalmente com a composição da casa, com as madeiras da casa. Então muitas pessoas olham e falam, nossa, mas isso é PVC? Porque as pessoas estão acostumadas com o PVC branco, né? Então aqui nós adotamos esse PVC com um tom amadeirado, com vidros duplos também, em boa parte das esquadrias é vidro duplo, para conseguir dar esse aconchego, esse controle térmico, que é muito intenso no inverno, como eu falei, e então isso deu uma vedação perfeita, em que em dias de tempos de vendaval, tempo frio, feio, que tá aquele gelado, aqui dentro sempre é gostoso. Com relação às esquadrias, qual foi o fornecedor? Bom, aqui nós fizemos uma busca, né, dos fornecedores da nossa região que pudessem nos atender com esse tom que era buscado, e nós trabalhamos com a Bellevue de Blumenau, que trabalha com esse perfil que vem da Alemanha, que nos atendeu super bem, foi um trabalho bem bacana, foram em 2 etapas. Além das esquadrias, que foram quase todas elas revisadas, reformadas, nós adotamos também um sistema de aquecimento de piso, que é uma tecnologia europeia, que é feito todo um trabalhado por baixo dos revestimentos do piso, que a gente, acionando esse sistema, ele aquece e o calor vai sendo radiado de baixo para cima, o que é muito bom porque aquece o ambiente de forma homogênea, sem carregar o ambiente, sem ser aquele calor como o do ar-condicionado, né? Muitas vezes dá cansa, aquele ar pesado. Então é um sistema muito eficiente, muito bacana. Nós trabalhamos também com lareira, a gente construiu mais uma lareira na casa, que não existia essa lareira aqui, desse ambiente. Existem outras, o fogão a lenha, a lareira também já existe, e foram reformados, mas basicamente seriam esses sistemas, além de paredes com tijolo duplo, e cortinas, controle térmico, enfim, outros recursos também para tentar deixar a casa o mais confortável possível. E com relação a essa claraboia, ela também ajuda a aquecer bastante o ambiente, né? Com certeza. Essa claraboia, ela foi projetada, esse ambiente que nós estamos aqui, ele não existia na casa, ele foi construído um anexo, um adendo da casa. O ambiente aqui a gente chamou de Star Varanda, né? Então é um grande ambiente de convívio. O Henrique fez também todo um planejamento para que de noite a casa também tenha o seu charme, que seja um charme diferenciado. Exato, nós trabalhamos com uma iluminação externa, né, de jardim, para trazer um conforto tanto na hora da utilização do jardim propriamente dito e também na utilização na questão do visual, no estético, né? Então nós temos arandelas, nós temos balizadores, nós temos iluminações pontuais e também iluminações que a gente chama os postes de luz com uma iluminação difusa, que é para realmente iluminar na hora de chegar uma visita, na hora de circular pelo jardim no uso noturno. Então são diferentes usos com diferentes efeitos, né, pensados para trazer o conforto estético, né? Conforto estético e também o conforto
luminotécnico, né? Vamos falar assim, porque eu acho que é importante falar disso. A luz em si, ela tem um efeito fundamental. Internamente também foi todo um trabalho luminotécnico, um projeto luminotécnico bem detalhado, totalmente revisado, para atender as diferentes utilizações, com efeitos diferenciados. Então, nós temos essas utilizações o efeito noturno é bastante expressivo e muito elogiado pelos proprietários. É interessante também comentar que uma iluminação de jardim, ela amplia o uso do jardim, né? Porque aqui no inverno, umas 5h30, 6 horas está escuro, então você consegue ampliar a utilização do jardim com essa iluminação, né? Seja realmente propriamente dito passeando pelo jardim ou também só simplesmente olhando para ele, convivendo nessa área externa ali do solar, enfim, amplia a utilização, né? Isso, nessa lateral aqui nós temos umas araucárias grandes, antigas, que tem uma vegetação, que são glicínias, e que no período que elas estão floridas formam cachos roxos, e isso dá um destaque muito grande com umas luminárias que nós instalamos, que são umas luminárias, uns holofotes fortes, que dá um efeito noturno muito bonito, e todo mundo adora ficar contemplando, porque realmente é um resultado muito legal. E aqui dentro também não tem iluminação só direta, não tem só pendente, tem também várias arandelas. Qual foi o objetivo disso? Nós trabalhamos com arandelas, com pendente, com iluminação pontual, com iluminação difusa, com iluminações com fitas de LED também, para justamente saber compor essa luz, né? Não é acender tudo, deixar tudo aceso o tempo inteiro. É você acende alguma coisa, apaga outra, vai criando essas cenas para, dependendo do uso, dar esse aconchego, trazer essa funcionalidade de uma leitura, de um momento de relax total, deixar na penumbra, ou as crianças estão brincando, precisa de muita luz, enfim, trabalhar os circuitos, a iluminação, para ter essas diferentes utilizações. E quem foi o fornecedor? Nós trabalhamos com toda a parte de iluminação aqui da casa, foi trabalhado com o pessoal da Lumino, né, que forneceu as luminárias externas, internas, todas elas da Lumino lá de Joinville, e foi um trabalho bacana, porque foi feita muita pesquisa, não foi, entramos no showroom e fomos comprando, a gente viu muita coisa em catálogo, foi atrás, buscou, então foi um trabalho bem bacana, bem gratificante, porque valeu a pena, foi muito bom. E nessa casa teve também um espaço específico de home theater. Mais de um. Nós fizemos aqui um trabalho nós temos um ambiente de home na sala da frente, que foi projetado tudo certinho, mas também nós trabalhamos com sistemas de som ambiente conectados a um outro home que a gente consegue sonorizar em dias de festa, de convívio familiar, coloca uma musiquinha ambiente, sai, o som distribui na sala de jantar, nesse estar de varanda nós temos caixas também distribuídas, no ambiente desse estar íntimo também tem os sistemas de som, e no ambiente da frente também tem um outro sistema de som, ou seja, dá para fazer uma boa festa. E essas soluções todas foram auxiliadas? Isso, nós buscamos o auxílio da Supreme, né, em Joinville também, que esteve aqui várias vezes regulando o som, trabalhando todo o efeito, desde a passagem dos cabos, que muitas vezes teve que achar caminhos, né, por ser uma reforma, enfim, foi bem trabalhado isso, mas o resultado ficou muito bom. Eles fizeram tudo, desde o home theater em si, propriamente dito, a televisão, com as caixas de som e todas essas caixas que vêm ao longo da casa. Exatamente. Todo o conjunto completo, foi todo trabalhado por eles. Bacana, ficou ótimo, realmente, né? A gente consegue escutar o som. Então, se as crianças estão ali, a gente consegue estar escutando o som aqui também. É distribuído em canais, né? Então a gente consegue distribuir um canal aqui, um canal lá. Eu só quero jogar o som aqui hoje, então a gente consegue fazer isso, ou não. Vou botar uma música, quero que a casa toda tenha esse som, também é possível. Então são várias situações que a gente foi adequando, que é facilmente ajustado e regulado, não é complexo, mas o efeito disso ficou muito bacana. Não precisa subir o som alto, né? Fica uma coisa agradável pela casa toda. E tem também toda essa área externa, né? Que foi toda construída, uma varanda, ou pode também ser considerado como um solário. Qual foi a solicitação dos proprietários? Bom, esse solário, ele está conectado a esse estar varanda. Nós temos portas deslizantes que, quando aberta, eles se integram totalmente, e esse espaço foi requisitado para também ter esse convívio, né, com uma mesa externa, espreguiçadeiras para tomar sol, às vezes até fumar um charuto, tomar um vinho, um uísque, enfim.
E uma coisa que eu achei bem interessante, que todo revestimento usado na área externa é um revestimento que também foi utilizado aqui na área interna, quase como tapetes, como detalhes na paginação do piso. Como é que isso funcionou? Exatamente, Suzane. Esse revestimento é de uma empresa chamada Lepre. Nós compramos de Joinville na Revestire e ele tem várias possibilidades, várias tonalidades, e ele foi utilizado inicialmente fora, e a gente trouxe ele para dentro criando esses tapetes. Por quê? Porque como é uma casa que aqui tem netos, tem crianças circulando sempre, é uma casa prática. Então a ideia não era se incomodar com sujeira, os clientes queriam uma praticidade muito grande. Como nós temos o aquecimento de piso, que traz esse conforto térmico, a gente projetou esses tapetes aqui de cerâmica justamente para fazer o efeito visual de um tapete tradicional, mas ter toda a praticidade de o pé entrou com o pé sujo, não tem problema, passou um pano, tá limpo, uma praticidade junto, alinhado com esses recursos que esse revestimento eu acho muito bacana, combina com o estilo, combina com a rusticidade. Aqui essa reforma foi um mix de modernidade com tecnologia e também com alguns pontos, alguns aspectos rústicos que fazem parte aqui de Campo Alegre, todo esse clima da serra, né? Esse mesmo tom o Henrique buscou trazer também em revestimentos e nas persianas. Exato, Suzane. Aqui foi uma composição de materiais, de tonalidades, e nós trabalhamos com a madeira no forro de madeira da casa, vários elementos com madeira que é o angelim em pedra, uma madeira bonita, eu gosto, acho o desenho dela veio muito bonito, e também nós fizemos essa composição com as esquadrias de PVC e junto às persianas, né? As persianas são madeira natural, não é mesma madeira, mas é um tom muito semelhante que se encaixou perfeitamente, fez a composição. Essas persianas foram adquiridas em Joinville, na Interior Casa, e a tonalidade dela fecha super bem com o tom da madeira utilizada em praticamente toda a casa, que é o angelim em pedra, e aí fez essa composição. São persianas motorizadas, então trazem um conforto, uma praticidade, e também esse aconchego da madeira. Eu acho que a madeira natural, a madeira, né, real, ela tem esse aconchego, essa questão do campo, acho que fecha super bem com o Campo Alegre, acho que tem tudo a ver com essa ambientação, né? E é bacana que aqui o Henrique também não usou só persianas de madeira, né? Em outras situações, com outras necessidades, foram utilizadas outras persianas, como, por exemplo, os painéis solares. Isso, perfeito. Como nós temos aqui uma incidência solar, sol poente, né? Nós trabalhamos em alguns ambientes com a tela solar, que é justamente para bloquear os raios UV, trazerem um conforto, darem uma controlada nesse excesso de calor, que também nós temos que ter o controle térmico nos dois sentidos, no frio e também o excesso de calor. Então, nós trabalhamos com essas persianas de tela solar para trazer esse efeito quando é em excesso. Essa claraboia aqui nesse ambiente também, nós temos uma claraboia ampla, que o sol entra com abundância, então nós temos que proteger também um pouco os móveis, os tecidos e tudo mais. Então foi colocado também essas persianas horizontais, são persianas propriamente de teto, que podem ser fechadas ou abertas, agora no caso estão abertas, para justamente ter esse controle solar. Quando os clientes não estão aqui, elas são fechadas para dar esse controle, para não ter esse excesso de incidência solar. Fora esse ambiente que foi construído do zero, totalmente novo, o Henrique também fez uma reforma em alguns ambientes. Como que se deu essa reforma? Exato, aqui, na verdade foram em todos os ambientes, não ficou nenhum ambiente para trás, a casa inteira foi reformada. Nós ampliamos o número de dormitórios, hoje são 6 quartos aqui nessa casa, os banheiros foram todos reformados, as varandas foram reformadas, a cozinha foi toda descascada e foi feito tudo novo, as marcenarias todas novas, os móveis tudo trocados, tudo, foi uma reforma realmente geral. Então, nós ampliamos também a lateral da casa, construímos mais banheiros, construímos uma lavanderia nova. Na área externa nós fizemos depósito, um lavabo de serviço, que atende perfeitamente esse solário aqui do lado. Então tem todo esse projeto, foi muito bem pensado para, dentro das limitações do terreno, a gente conseguir atender todas as solicitações dos clientes. O Henrique tem aqui uma situação específica, que era um banheiro que hoje em dia é utilizado como lavabo e foi todo reformado também. Exato, é um banheiro social da casa original e que nós transformamos ele, é o lavabo também junto, o que difere seria o chuveiro, e então nós reformamos ele todinho, foi trocado, foi botado no papel de parede da Interior Casa, nós trocamos as bancadas de antigas, né, por Silestone, que é uma pedra
lisa, uniforme de quartzo da Trevo, da Marmoraria Trevo, e os metais e as louças também todas junto do Office Design também, que nos atendeu super bem com essa linha de metais da Docol, e a gente está super contente com o resultado, porque ficou uma composição clean, como ele foi solicitada, mas também harmônica, né? Esse mix de materiais, ficou bem bacana essa composição. É interessante isso, em reformas tem que se tomar um cuidado, né? Porque muitas vezes faz-se alguns ambientes totalmente descaracterizados dos outros, né? Isso é uma característica muito comum e é interessante ter um profissional para auxiliar em reformas por conta disso. Principalmente quando tem uma área nova como aqui, essa área tem que se integrar de alguma forma com a área antiga, né? E essas reformas também não podem chocar com o restante da casa, né? É interessante isso, que se trabalhe de uma forma harmônica e que se mantenha. Isso a gente percebe bem firme aqui. E a cozinha também foi reformada, né, Henrique? Exato, Suzane. A cozinha, nós fizemos uma ampliação da cozinha. Como nós ampliamos a casa na lateral e a lavanderia foi deslocada, aonde era a antiga lavanderia, ela ampliou a cozinha atual para atender a esse acréscimo de usuários da residência, porque hoje são 6 quartos, então quando a casa está cheia é bastante gente. E então a cozinha ela foi toda reformada, móveis novos, as pedras todas novas, os metais todos novos. Também foi feito um trabalho bem bacana lá. E aqui nas áreas novas você transformou a garagem em home. Exatamente. Nós fizemos nessa ampliação, a antiga garagem da residência passou a ser uma sala de estar íntimo, televisão, e a sala da frente, que a gente chama que é a sala social, digamos, essa sala ela foi toda reformada também, a lareira foi toda feita nova pela pessoa da Marmoraria Trevo, e essa lareira ela tem um toque hoje mais puxando para o preto, com o travertino romano bruto, que eu acho muito bacana esses materiais, um tom mais moderno. E também lá na frente, nessa sala da frente foi feito também sistema de aquecimento de piso, né? Então foi feito todo um trabalho para trazer o conforto para essas situações. E como a casa ela tem diferentes usuários, né? Quando ela está nos finais de semana, nos feriados, então tem as diferentes utilizações também. As crianças estão numa sala, os adultos estão em outra. Então foi solicitado isso para que todo mundo tivesse o conforto, né, nas suas devidas proporções, porque sabe que cada um tem o seu perfil, né? Na hora da bagunça, na hora do futebol, da televisão, enfim. Ficou legal porque dá para perceber que a ala das pessoas mais tradicionais tem, né, sua salinha um pouco mais tradicional. Exato. Provavelmente as crianças vêm aqui para a ala um pouco mais descontraída, despojada. Exatamente. Os usos já estão bem claros, né? Isso também é uma coisa interessante do design, eu acho bem importante isso, que a gente não precisa pôr uma plaquinha, não precisa, né, se expressar de alguma forma, a gente se expressa pela imagem, né? A imagem já diz tudo, que aquela sala já é uma sala um pouco mais tradicional, um pouco mais aconchegante, e essa aqui é um pouco mais despojada realmente para as crianças. Exatamente. Criança e convívio familiar também, né? Então a gente tem hoje aqui, são praticamente 3 ambientes de estar, né? Cada um com suas diferentes utilizações, seus diferentes usos. Então isso tudo foi pensado em função do perfil da família, né? Não é uma casa padrão, tradicional, né? Que tem apenas um ambiente. Não, aqui foi pensado justamente, foi estudado essas utilizações para atender a todos os gostos, né? Parabéns, Henrique, o projeto ficou sensacional, essa vista é uma delícia realmente, já falei, mas repito, Campo Alegre é um ambiente, Campo Alegre é uma cidade muito próxima a Joinville, com clima totalmente diferente, a gente pode vir para cá com uma facilidade enorme, né? 1 hora de Joinville a gente está aqui e dá para curtir. Acho que o joinvilense já sabe disso há anos, mas ultimamente a gente tem percebido uma demanda muito crescente de pessoas que querem construir casas, não necessariamente só chácaras, né? Também casas urbanas, como é o caso dessa casa, né? Para vir aqui finais de semana, para conviver com a família, da forma como essa família convive, né? São um casal com mais 3 filhos casados, então assim, são praticamente 4 famílias que convivem nessa casa, né? Eu acho que isso é bem interessante, a gente percebe uma demanda grande de joinvilenses subindo a serra para curtir finais de semana diferenciados. Com certeza, com o frio, com a lareira, com o pinhão, com o vinho, com um bom papo, acho que isso tudo é fundamental para trazer esse convívio, né, familiar. A gente, no dia a dia da semana, é uma correria para todo mundo, e nos finais de semana a família tenta se unir, se encontrar para ter esses momentos de lazer e convívio, né? Então, gente, é bem interessante saber que existem arquitetos de Joinville que vêm para Campo Alegre, que constroem a casa, que fazem acompanhamento de obra e que podem te atender
para realizar o teu sonho. Hoje o programa Design Inside está aqui na Univille, onde está acontecendo o Congresso de Estudantes de Design, chamado GAMP, que acontece todos os anos. E é claro que a gente não podia deixar de aproveitar essa oportunidade para conversar com alguns dos palestrantes que aqui estiveram. Estou aqui com o Cláudio Heston, que é designer da Visorama, que trabalha com vinhetas, com pequenos vídeos. Com o que mais que você trabalha, Cláudio? Na verdade, assim, a gente trabalha com animação e filmes publicitários e multiplataforma. A gente produz filmes para TV, para internet, para cinema, e não só a questão dos filmes publicitários, mas a gente também produz abertura de programas, abertura de novela. Produzimos um documentário sobre o Niemeyer no final do ano passado. Estamos com outro documentário na casa em produção. Então, assim, é uma produtora que tem um caráter bem multidisciplinar e multiplataforma. O Cláudio estava comentando aqui comigo que eles trabalham com diversas aberturas de novela. Quais foram as últimas aberturas que vocês fizeram? A gente já fez 2 para a Grande Família. Fizemos uma para o programa... A do programa Tá No Ar, que até a última temporada era a abertura que a gente tinha produzido, que é o programa do Adnet, né, que passa de madrugada uma vez por semana. E a da penúltima novela da Globo, das 7, a da Totalmente Mais, foi nossa, e a da próxima, que é Rock Story, também vai ser nossa. Que bacana. E o Cláudio estava comentando que é algo um pouco mais pessoal dele, ele trabalha bastante com tipografia. Para quem não sabe, tipografia é o desenho de letras de formas diferenciadas. Você faz isso à mão mesmo? Esse aí foi um trabalho que eu comecei a desenvolver lá atrás, em 97, quando eu fazia um zine que era totalmente tipográfico e a gente distribuía isso para as pessoas gratuitamente. Aí ele começou uma relação profissional com as letras. A partir dali, de muito tempo depois, eu comecei a sentir necessidade de trazer um caráter mais manual para isso. E eu comecei a desenhar as letras com a mão e comecei a produzir em cima disso. Isso daí, depois de uns anos, as pessoas começaram a me chamar para produção de painéis, sei lá, em eventos, né, na casa delas. Fiz essa ponte um pouquinho com a decoração, as pessoas queriam frases na parede, mas assim, sempre foi seguindo uma linguagem visual que eu já tinha definido nesse trabalho. Comecei a identificar que eu gostava muito de desenhar essas letras em grandes formatos. E aí eu comecei a fazer aplicação disso em parede, assim, e as pessoas começaram a me chamar para produzir para a casa delas, para eventos e tal. E até, assim, recentemente eu trabalhei num evento para o GNT chamado TEIA, que é um evento sobre empoderamento feminino e de minorias. E era exatamente isso, eram uns painéis que compunham a cenografia e eu fiquei fazendo intervenções tipográficas ali em cima. Bacana, gente. Hoje em dia, com essa questão, né, de personalização de residências, essa questão de escrever nas paredes está cada vez chamando mais atenção, né? E é legal que tem uma tipografia totalmente específica para a própria residência. Tá joia, o programa Design Inside conversou aqui com esse gênio da televisão, né, que faz vinhetas, que faz vários documentários, que realmente é alguém muito importante, muito legal.
Um prazer realmente te entrevistar e te ter aqui em Joinville, trazendo um pouquinho do teu trabalho, um pouquinho da tua experiência. Obrigada. O programa Design Inside está aqui no GAMP, que é o Congresso de Estudantes de Design da Univille, e vamos aproveitar para conversar com o Daniel Moura, que é um designer gráfico que trabalha com uma área totalmente inusitada. Daniel, me explica como é que funciona essa tua área. O que você trabalha? Eu trabalho talvez com um tipo de design que a maioria das pessoas não entenda muito bem a nossa função, mas eu trabalho com visualização de dados e gráficos para o segmento do petróleo. Minha função é tentar explicar melhor para as pessoas dados e ordens de grandeza, né, de alguns valores e tal, da forma mais fácil possível, mais clara possível, para que decisões sejam tomadas tanto para exploração, compra, análise de mapas, análise de logística e todas essas variedades, né, de assuntos que existem no segmento de petróleo, para que eles possam, em reuniões mais curtas, entenderem todos aqueles dados de relatórios que são muito longos e tal. Mais ou menos o que a gente fala é como se fosse uma infografia ou visualização de dados, que é uma forma de você facilitar as coisas sem que a pessoa precise ficar pesquisando tabelas muito longas ou então textos de 300 páginas. É mais ou menos isso. Qual que é a parte criativa nessa área, né? Você desenvolve praticamente gráficos, é isso? Sim, a gente tenta fazer com que os gráficos tenham uma legibilidade muito boa, porque às vezes um erro pode induzir o cara a tomar uma decisão que pode gerar prejuízo de bilhões de dólares, às vezes milhões de dólares. Então, toda a parte de percepção visual que a gente estuda na faculdade de design é muito aplicada, porque você precisa saber qual tipo de cor, o peso de fonte que você vai usar ali, o suporte que você vai usar, se essa apresentação vai ser feita em papel, se ela vai ser feita num data show, se ela vai ter uma animação, se vai ser feito um vídeo. Então você precisa usar todas essas questões de percepção e Gestalt, né, que o pessoal vive correndo na faculdade, mas você precisa pensar nisso na hora de desenvolver esses gráficos e tornar o mais legível possível aquela informação. E, por exemplo, com relação às cores, só para o nosso público entender, qual é o peso de cada uma das cores, né? Em que momento que você usa algumas das cores? Por exemplo, normalmente na nossa cultura a gente tem uma relação com o vermelho quando é algo mais intenso, ou então quando tem algum alerta, algum tipo de coisa negativa. Então, se você tem um dado que você quer mostrar com muita clareza, ou então você quer falar, estamos caminhando para o negativo, ou é perigoso isso aqui, você pode escolher o vermelho. Se você quer fazer uma escala, uma parte topográfica de um mapa, por exemplo, você vai usar todas aquelas cores frias e depois vai esquentando elas até chegar no vermelho. Então, assim, dá para você explorar de várias formas, em vários momentos, tanto a cor, quanto o tom, quanto o contraste. A gente usa todos esses elementos no design gráfico, porque, falando assim para um gráfico, né, a pessoa, nossa, mas um gráfico, qual é a diferença? Vou fazer lá no Excel. Não, a forma como você conta a história pode fazer com que a pessoa ache aquilo bom ou ruim, sem você mentir com esses dados. Então você precisa saber muito bem qual a narrativa que você quer estabelecer ali. E com relação às formas da mesma forma como as cores, elas têm pesos. Você podia dar um exemplo? Por exemplo, um exemplo de forma básica que a gente vê muito, tenta trazer para uns gráficos que as pessoas veem no jornal muito. Por exemplo, aqueles gráficos de pizza, e a pessoa tem uma forma circular com várias fatias. Várias vezes a gente vê um gráfico desse com 12 dados diferentes, ou 12 fatias diferentes. E aquilo ali perde a função. É muito melhor você usar um gráfico de barras, nesse caso. Porque são vários dados ao longo do tempo, ou então para várias empresas, que você precisa subdividir para a pessoa comparar um ao outro. E o gráfico de pizza tem uma dificuldade maior. Então, se você tem de 2 até 4 ou 5 fatias, você pode usar o gráfico de pizza. E aí isso influencia. A forma ali é muito importante para a pessoa conseguir medir qual das áreas ela quer saber que tem mais ou menos aquele dado, né? Se for preço ou se for quantidade de barris de petróleo, alguma coisa assim. Então você tem que saber a hora de escolher a forma certa para o teu gráfico. E para terminar, eu queria saber de ti assim, algo bem inusitado. Como que eu posso fazer um gráfico de uma forma bem inusitada? De repente utilizando imagens, utilizando ícones? Olha, bem inusitado, eu acho que a gente já teve que fazer gráficos de pizza usando fotografias de pizza. Então, assim, na verdade era para o segmento de petróleo também, mas a gente estava trabalhando um pouco com a questão de que hoje em dia está muito em voga, né, de propina, etc., que tudo terminava em pizza. Então estava falando sobre a exploração, sonegação de impostos e tal. Então a gente fez os gráficos em pizza tirando fotos com fatia. E tinha calabresa, marguerita. Então, assim, talvez esse seja o inusitado para fazer um gráfico. Então, num gráfico, a gente não precisa utilizar necessariamente somente cores
cores e formas. A gente pode utilizar imagens, ícones. Sim, sim. Inclusive, você acaba usando o gráfico, a infografia, quando uma fotografia ou uma ilustração apenas não podem contar toda aquela história da melhor forma possível. Então você precisa cruzar a imagem com a informação, com texto, com dados mesmo, com números e tal. Então é saber escolher a hora de usar esse tipo de informação. É uma linguagem, né, que a gente usa para informar da melhor forma possível. Sendo esteticamente agradável, a pessoa acaba prestando mais atenção. Daniel, muito obrigado. Uma informação totalmente diferenciada, né? Bem bacana da gente trazer para o grande público. Obrigada. Estamos aqui no GAMP, que é o Congresso dos Estudantes de Design da Univille, e eu não poderia perder a oportunidade de conversar com Renato Fatini, que é um designer que faz ilustrações. Muitas vezes a gente não imagina o que tem por trás de algo que a gente consome. Né? A gente consome uma camiseta que tem uma ilustração e geralmente tem um designer por trás disso. Renato é um exemplo, ele não faz camisetas, mas faz ilustração para diversas áreas. Vamos conversar um pouco com o Renato. Tudo bom, Renato? Tudo bom. E você, tudo bem? Tudo jóia. Então, Renato, qual que é a tua formação? Eu sou formado em design pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. E design de produtos? Originalmente design de produtos, mas eu sempre procurei estudar todas as áreas possíveis do design. Então, no papel, me formei em produto. Aí, na vida, eu me formei em gráfico, em artes gráficas, ilustração, as outras ramificações, que eu gosto muito também. Renato estava me contando que ele trabalha com ilustração. Renato, qual que é a parte teórica que você utiliza para fazer as suas ilustrações? Tem muito ilustrador no mercado que não é designer, né? Porque um ilustrador, na verdade, pode ter várias outras formações. Ele pode ser formado em belas artes, pode ser autodidata, ou pode ser formado até numa área que não tem absolutamente nada a ver. Só que aí na ilustração, como eu sou originalmente designer, e como eu me coloco no mercado, né? A carreira que eu sigo, aquela metodologia que eu aprendi. Então eu coloco assim, os conceitos de design que a gente aprende, tanto em produto quanto em gráfico, qualquer outra área, dentro da ilustração. Então tudo que a gente aprende de layout, de composição, de estudo de formas e cores, eu tento aplicar ali na ilustração, que é uma outra maneira de trabalhar para se atingir o mesmo objetivo. E a gente estava conversando aqui há pouquinho sobre a aplicação dessas ilustrações em projetos residenciais ou de design de interiores. Como é que isso se aplica? Porque a ilustração tem uma ramificação assim, muito grande, né? Fica até difícil a gente tentar definir área por área em que ela pode ser aplicada. Mas no meu caso, parte do meu trabalho também pode ser, também é voltado para uma área que a gente considera um pouco mais artística, né? Que são exposições de trabalho, de desenhos, de pinturas, e isso tudo pode ser usado para compor qualquer tipo de ambiente, né? Não só doméstico, né? Casas, mas também para lojas ou para eventos. Então, não precisa ser necessariamente um quadro. Pode ser uma pintura, um desenho, mas pode ser um painel gigante. Pode ser uma parede ou pode ser até um muro na rua. Ambiente externo também vale. E você podia falar para a gente de algum específico que você tenha feito? Existe um coletivo de arte chamado Multi a Tinta, que é sediado em Curitiba. E eles me convidaram para a gente fazer um projeto no SIC, que é a cidade industrial. E aí esse projeto foi muito interessante porque ele tinha uma carga social muito importante, porque nós fizemos vários murais dentro de um dos bairros do SIC para compor, né, o ambiente, e todos eles dentro de um contexto. No meu caso foi uma escola, né? Então eu trabalhei no muro dessa escola que eu acho que era de ensino fundamental. Assim. Então todos os dias a gente ficava lá pintando e conversando com os moradores, né? Com o pessoal local, e o pessoal adorou, todo dia passava falando que estava lindo o muro, e conversava com as crianças também, explicava um pouquinho mais sobre o que eu estava fazendo, conversava até sobre arte com elas, e fiquei ouvindo a opinião das crianças sobre o que era arte na cabeça delas. É bacana porque muitas vezes a gente fala que o design pode mudar realmente a vida das pessoas. E quando uma pessoa convive com um muro branco ou convive com um muro pintado, desenhado por uma pessoa que realmente estudou, que, né, pensou, que foi planejado para ser feito, realmente modifica a vida. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o design está em está nas grandes coisas, mas está nas coisas muito, muito pequenas também do nosso cotidiano.
E às vezes nem tudo é necessariamente feito por um designer, mas grande parte pode ser feito por um designer. E a gente tem o poder de mudar, pode ser só o dia de uma pessoa, sabe? Pode ser, nem que a gente mude o humor de uma pessoa por 1 hora. Isso daí eu já considero uma coisa muito importante. Legal, é o design mudando a vida das pessoas e trazendo um pouquinho mais de alegria para as pessoas. Espero que sim. Muito obrigada, Renato. Obrigado. Valeu. Continuamos aqui no GAMP, que é o Congresso de Estudantes de Design da Univille, e vamos conversar agora com o Bug. Bug é um designer gráfico recifense que veio para cá para falar um pouquinho sobre tipografia. Bug, o que é tipografia? Legal. Tipografia acho que é uma das práticas mais antigas do design gráfico e diz respeito à imprensa, na verdade. A maior parte das pessoas entende tipografia mais facilmente como imprensa, né? O sistema de imprimir com tipos móveis que o Gutenberg inventa lá em 1450. Mas isso é a base de toda a parte de design gráfico, porque você utiliza isso para, enfim, fazer cartazes, livros, o mesmo raciocínio que o Gutenberg inventou. A gente hoje está com essa tecnologia digitalizada já há bastante tempo, né? Então, talvez o que as pessoas compreendam mais facilmente seja as letras do computador, né? Então, as fontes digitais. Então, tipografia podia resumir como o desenho das letras. O desenho do R, o desenho do A, né? Na Times isso. É um, no Arial é outro, enfim, é isso que é tipografia. Isso, e um pouquinho mais do que isso, é isso também, mas a gente considera a área de estudo de tipografia também o como utilizar esses tipos, como utilizar esses desenhos. Então, tudo isso junto forma o que a gente chama hoje de tipografia. E como é que você aplica essa tipografia em ambientes? Então, como a tipografia é uma das bases, um dos campos de estudo elementares do design gráfico, a gente usa a tipografia para enxergar o design de um modo geral. Então, hoje a gente tem aplicado a tecnologia das fontes digitais para conservar desenhos, não necessariamente desenhos de letras. Esse tipo de fonte digital chama Dingbat, e a partir deles e também de fontes normais, como Arial, Helvética, enfim, e outras que nós mesmos produzimos de maneira autoral, a gente consegue produzir estampas que são levadas para tecidos que podem ser usados tanto para moda como para o design de interiores, para revestimentos, e mais recentemente a gente está experimentando painéis de revestimento que a gente está prototipando em MDF. Isso lá no Ceará. Hoje eu trabalho na Universidade Federal do Ceará. E a gente sabe que as letras, né, a tipografia, tem uma personalidade. Como é que funciona? Você aplica os princípios de design para desenhar essas letras? Exatamente. A gente, não só para desenhar, mas como para escolher para um projeto. Então, você vai fazer uma marca para um cliente seu. Cada letra, como você falou, ela tem uma cara. A gente considera que cada letra é um personagem. Então você imagina que o A é um ator e o A da Arial é um personagem, mas o A da Times New Roman é um outro personagem, interpretado pelo mesmo ator. Então a gente brinca com esses humores para trazer isso para dentro dos nossos projetos de design, né? Para as marcas, para os livros, para os ambientes, na nossa estamparia, enfim. É dessa maneira que a gente encara a tipografia. Você tem feito um trabalho específico na Universidade do Ceará hoje. Isso. Desde 2009, a gente tem trabalhado exclusivamente com a parte de educação. Originalmente, eu trabalhei na Universidade Federal de Pernambuco e fundamos um laboratório para estudar tipografia dentro da UFPE. Foi o Laboratório de Tipografia do Agreste, no campus da UFPE de Caruaru. Em 2014, a gente recebeu um convite da UFC, Universidade Federal do Ceará, para expandir esse laboratório, né? E aí a gente vai para o Ceará e monta o Laboratório de Tipografia do Ceará, que eu coordeno hoje, que trabalha de forma articulada com o LTA, que a gente chama o Laboratório de Tipografia do Agreste, mas a OPA Escola de Design, que é uma escola local lá de Fortaleza, e a Estácio, no estado do Ceará. Então hoje a gente tem um programa de extensão interinstitucional. O programa Design Inside agradece a tua entrevista. Sucesso!
Sistema Design Inside está aqui no GAMP, que é o Congresso de Estudantes de Design da Univille, e eu vou conversar com o Raro, que é o atual coordenador dos cursos de design da Univille e também um dos criadores do GAMP. Tudo bom, Raro? Tudo bom, Su, tudo certo, tranquilo. Raro, qual é o objetivo do GAMP? O GAMP, na verdade, ele começou há 8 anos atrás, então a gente está na 8ª edição esse ano. Ele veio com o intuito, na época, em 2009, para substituir a nossa semana acadêmica do curso. É uma questão bem bacana porque, conforme as edições foram passando, ele foi tomando um corpo bem maior, né, e se transformou há 3 anos atrás, numa conferência de design. Hoje, em número de participantes, o GAMP é a maior conferência de design do sul do país. Então, um outro dado também bem bacana desse ano, de 2016, é que nós temos mais de 400 participantes, dentre eles alunos, né, na sua grande maioria, alunos do nosso curso de design, mas também muitos profissionais, muitos egressos também do nosso curso de design, enfim. Então, ele é um momento único, assim, do nosso ano aqui dentro do design da Univille, em que a gente tem uma troca de experiências incrível, né, com palestras, workshops. E uma das coisas que a gente preza muito também no GAMP é justamente essa troca de experiência, né, entre um palestrante, entre um talker que vem, né, às vezes de outra cidade ou de outro país e que tem uma experiência bacana para passar para os nossos alunos e também os outros participantes. Então essa troca ela é muito interessante, assim, algo que a gente preza muito no evento. Então não só a questão da palestra ou só do workshop, mas toda essa troca de experiência que acontece também durante o evento. Então assim, não fica só no palco, né, por exemplo, não. O palestrante ele tem essa relação com o público e é algo que a gente preza muito quando a gente vai atrás dos palestrantes, é para que seja uma pessoa acessível que tenha essa relação de fácil acesso também, para os participantes poderem aproveitar ainda mais. E para o grande público entender, a palavra GAMP vem das áreas de design, né? Quais são as áreas de design? Exatamente, né? Então a palavra GAMP é um acrônimo de gráfico, animação, moda, produto e interiores, que são as nossas 5 linhas de formação aqui no curso de design da Univille, que, como eu já falei, ele completa 19 anos esse ano e nós estamos com 638 alunos, né? Então são 638 futuros designers, né, que vão trabalhar não só na nossa cidade, mas no nosso estado, no nosso país e, por que não, para fora do país também. E como é que essas áreas se relacionam? Na verdade, eu acho que, na minha opinião, existe um grande guarda-chuva que é o design, né? O design ele tem um poder de resolução, assim, de facilitar a vida das pessoas muito grande. E quando a gente trabalha com foco no usuário, com foco no ser humano, que eu vejo que é um dos pontos mais fortes do design, tudo fica mais fácil de se conectar, né? Então eu tenho uma conexão às vezes muito forte também. O pessoal de animação digital não pode trabalhar com o pessoal de moda, por que não, né? Então a gente já teve trabalhos aqui na instituição de alunos que fizeram um personagem de um game lá em animação digital e uma aluna de moda produziu o figurino para esse personagem dentro da disciplina de moda, enfim. Então, a gente sempre tenta passar essa questão não só transdisciplinar, mas multidisciplinar que o design tem também. E a gente, na nossa linha de formação aqui, no nosso método de ensino, a gente preza muito por essa comunicação entre as áreas também. É bacana para vocês entenderem, aqui no programa a gente trabalha muito com design de interiores, mas hoje, inclusive, nas entrevistas que nós fizemos com os palestrantes, a gente chegou à conclusão de que tipografia pode ser aplicada em design de interiores, que ilustração pode ser aplicada em design de interiores. Então, realmente, a gente percebe que as áreas podem se comunicar, né? Aqui, inclusive, na cenografia do GAMP, está sendo utilizada uma projeção, né, com design gráfico para fazer uma cenografia que poderia muito bem ser feita por designers de interiores. Então, acho isso bem bacana, né? Todos os designers têm um mesmo tronco, trabalham todos com o mesmo tipo de conhecimento e cada um se direciona para uma área, mas que elas podem continuar conversando. Exatamente, exatamente. Então, assim, essa comunicação entre as áreas ela tem que ocorrer, né? Então, eu não posso me fechar no meu mundo e só querer atuar no meu mundo. A gente tem uma especificidade, lógico, o mercado e a pesquisa, ela exige isso também, mas a gente tem que sempre se lembrar que existe um grande guarda-chuva que é o design, que é o cara que é o grande solucionador de problemas, é o cara que faz a interface, né, entre o criador e o usuário e o ser humano, é o cara que faz a leitura da necessidade desse ser humano, é o cara que vai aplicar as ferramentas, vai aplicar os métodos para resolver da melhor maneira possível para o usuário.
Haro, última pergunta. Muitas pessoas acreditam que design é só uma maneira bonita de se fazer as coisas. O que é design para ti? Design, na verdade, eu costumo falar que a questão estética do design é só a pontinha do iceberg. Tudo que tem para baixo, que é a questão estratégica, a questão metodológica, a questão do mindset, a questão da inovação, a questão de entender o usuário, da empatia que a gente pode ter com o usuário, é que é a grande estrutura para o aspecto visual do design que a gente vê. Então, para eu chegar numa solução esteticamente agradável, esteticamente bonita, seja ela gráfica, seja ela na forma de um ambiente, seja ela na forma de um produto, por trás disso eu tenho uma questão estrutural, estratégica e metodológica muito forte, né? Então eu vejo assim, é lógico, o design está ligado à questão estética, não tem porquê, não tem porquê ele não estar, até porque ele vem dessa área também, mas ele é só uma pontinha do iceberg, né? Tudo que vem antes é extremamente importante para construir aquela pontinha. Muito obrigada, Haro. Eu acredito bem nisso no design, a gente conversa muito sobre isso. O design tem que ter fundamento, ele tem que funcionar, né? Além de tudo, e funcionar para aquelas pessoas às quais ele se propõe. Muito obrigada, Haro. Sucesso no GAMP. Quem se interessar, ano que vem tem GAMP de novo. Com certeza, com certeza. Obrigado, Su. Obrigado ao programa Design Inside. E eu estou aguardando vocês aqui o ano que vem no nosso curso de design, no nosso GAMP também de 2017. Valeu, obrigadão. O programa Design Inside esteve aqui hoje no GAMP, que é o Congresso de Design da Univille. Conversamos aqui com profissionais de outras áreas que não são de design de interiores para mostrar para você todas as possibilidades do design e trazer algumas curiosidades sobre o design. Espero que tenham gostado.